Oi, meu nome é Thaís e esse é o Pensando em Voz Alta. Aqui eu tenho como objetivo compartilhar todos os pensamentos borbulhantes que transbordam dentro da minha mente depois que eu comecei a estudar psicologia. E um pouco antes também, porque no fim das contas, tudo que eu vivi até aqui contribui para que eu tenha esses insights. No momento, eu tenho estudado as terapias contextuais e estou sendo apresentada a uma série de conceitos incríveis que não podem ficar presos só dentro da minha mente. Então, eu abri esse espaço para discussão e crescimento, para que a gente possa trocar de alguma forma. Hoje eu quero falar sobre como nós somos constituídos de uma série de elementos que fazem com que a gente seja único e complexo. E como um único ingrediente é capaz de mudar completamente quem nós somos. Hoje, dentro da ciência, é entendido que os transtornos mentais são multifatoriais. Mas não são apenas os transtornos mentais que são multifatoriais. Tudo que nós somos, como nós nos identificamos, é multifatorial. Isso quer dizer que o fator biológico importa, que o fator fisiológico, as reações químicas do nosso corpo importam, que o contexto social em que nós estamos inseridos importa, que o momento histórico em que nascemos importa, que a sociedade, a cultura, a personalidade, tudo isso junto faz uma grande receita que tem como resultado quem nós somos. É importante falar sobre isso porque é muito comum que aí na vida a gente encontre pessoas que tenham frases como: minha prima divorciou e entrou em depressão. O divórcio causou a depressão da minha prima. Ou fulano é ansioso porque sofreu muito na infância. E, na realidade, o consenso dentro da ciência hoje é que não existe um único fator capaz de causar um transtorno mental. Por que isso? Porque se fosse o divórcio o causador de uma depressão, todas as pessoas que sofrem um divórcio teriam depressão. E todas as pessoas que sofreram muito na infância teriam ansiedade. E quando o que a gente percebe é que pode ter uma relação de correlação mesmo, na verdade, né? Tem a ver ali. É natural que algumas pessoas que sofrem desenvolvam alguns transtornos, mas não é uma relação de causalidade, ou seja, uma coisa não causa obrigatoriamente a outra. Então, essas coisas que desencadeiam, a gente chama justamente de fator desencadeante. Ou seja, é a gota d'água, era algo que faltava para que a pessoa desenvolvesse um transtorno. Mas não a causa, não o motivo real. Mas enfim, o ponto aqui não é sobre transtornos, mas sobre como nós somos constituídos desses vários elementos. E a maior parte deles a gente não controla. A gente não controla quase nada na nossa vida. E por mais que a gente tente ter essa sensação de controle para que a gente se sinta estável, a realidade é que nós não controlamos nada. E essa busca pelo controle acaba adoecendo a gente. Porque a gente acaba tendo uma série de frustrações. Porque eu planejo vários cenários e esses cenários não acontecem, muito porque não está sob o meu controle as variáveis para gerar um resultado. E aí eu me sinto mal, me frustro e no longo prazo isso pode gerar um transtorno, mas sem pensar em transtornos, isso pode causar sofrimento. E o ser humano não gosta de sofrer. Os estudos de psicologia, inclusive, giram em torno de evitar o sofrimento ou aprender a lidar com esse sofrimento. Hoje, a gente tem uma vertente aí que chama psicologia positiva, que tem mais o objetivo de perceber quais são os fatores positivos da nossa existência e como fortalecer esses eventos positivos para causar bem-estar, mas em geral a gente tenta evitar o sofrimento.
Eu tinha falado lá no começo, né, que uma simples mudança de perspectiva pode mudar a forma que a gente se sente e se comporta no mundo. Geralmente, as pessoas buscam terapia para mudar situações na sua vida. É o nosso modus operandi. É como a gente acredita que tem que ser. Por que você está aqui na terapia? Bem, eu estou aqui porque eu estou estressada com o trabalho. Então, eu quero mudar o que me estressa, eu quero mudar o trabalho, eu quero saber o que fazer nesse ambiente. Esse é um exemplo. Mas, em geral, as pessoas estão ali para tentar mudar uma situação que as incomoda. E a proposta da DBT, que é a terapia comportamental dialética, é não mudar a situação e o ambiente, mas sim a forma que você reage a essa situação, a esse ambiente. Porque, no fim das contas, o que a gente consegue controlar? Os nossos comportamentos. E o nosso comportamento está diretamente relacionado com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. Os pensamentos e as emoções são mais espontâneos. As emoções a gente não controla de jeito nenhum e os pensamentos geralmente vêm automáticos e a gente consegue flexibilizá-los, tenta racionalizar, entender se aquilo está realmente relacionado com os fatos, mas também não é algo que a gente controle. Não vou pensar nisso. Já tentou não pensar em alguma coisa? Se eu falar agora pra você, não pense em um elefante rosa, a única coisa que você vai conseguir pensar é em um elefante rosa. Então, não funciona muito isso, né? De tentar controlar os nossos pensamentos. O que a gente consegue é aprender a lidar com eles. A DBT não tem como objetivo manter o ambiente estável e consistente, ao que é o que a gente geralmente busca, mas é aprender a lidar com as situações que são inesperadas, com as mudanças, porque isso vai existir para o resto da nossa vida. É como o mundo funciona e ele não vai mudar porque é desconfortável para a gente. Estabilidade, rotina, previsibilidade é fundamental para o ser humano. A gente precisa disso, é o que nos traz segurança. E, na medida do possível, a gente pode trabalhar para construir isso. E essa é uma habilidade importante. Mas também é importante saber e aceitar que as mudanças vão acontecer, que imprevistos vão vir. E a gente pode resistir a isso, fazer birra, bater os pés, se revoltar, se sentir mal durante esse processo, ou a gente pode desenvolver as habilidades necessárias para conseguir lidar com essa mudança. Dentro da DBT existe um protocolo, né? Um passo a passo do que os pacientes trabalham dentro da terapia. E essas habilidades estão dentro de guarda-chuvas, né? A DBT trabalha muito a regulação emocional, ou seja, a gente não controla as nossas emoções, mas a gente tem que aprender a lidar com elas. Não é porque eu estou me sentindo triste que eu tenho que parar toda a minha vida. Eu consigo agir apesar das emoções. E a DBT vai te ajudar nisso. A tolerância ao estresse é muito importante também. A gente fala muito sobre a criança aprender a sentir tédio, né? Porque tá muito em alta isso de uso de telas e a criança que fica ali alienada, como se a gente também não ficasse ali bem zumbizinho na frente das redes sociais. Mas, tema para outro vídeo. Tolerância ao estresse. A gente precisa aprender a tolerar não só o tédio, mas o estresse também, porque ele vai vir e às vezes não tem nada que a gente possa fazer além de aguentar firme e esperar passar. Porque passa, sempre vai passar. E às vezes a melhor atitude é simplesmente esperar. E pode parecer horrível, né? A solução ser não fazer nada, mas muitas vezes é. E se a gente não aprender a não fazer nada no momento que é a melhor solução, a gente vai acabar causando mais desconforto e prolongar ainda mais o desconforto. O grande aprendizado que eu tirei da DBT até agora,
o insight que eu gostaria de compartilhar é esse, de que às vezes o melhor a fazer é não fazer nada, que tolerar as situações difíceis e aprender a regular as tuas emoções quando isso acontece é tudo que a gente pode fazer às vezes. E pode parecer pouco com uma perspectiva de que a gente precisa agir e mudar as situações que estão desagradáveis, mas fazendo isso, muitas vezes, a gente só atrapalha o processo de ser concluído. A gente aumenta o ciclo do mal-estar. E agora que a minha perspectiva se abriu e eu sei que não existe apenas um caminho de ação e de modificação da realidade que se apresenta para mim, que eu não preciso controlar tudo que me causa mal ou bem, que eu não preciso controlar nada, que às vezes o melhor que eu posso fazer é observar, eu mudo. Porque esse pode ser um ingrediente daquele monte de ingrediente no caldeirão que constitui quem eu sou. E aí, se antes eu me identificava como uma pessoa impaciente, como uma pessoa controladora, como alguém que tem que agir a qualquer custo, a partir do momento que eu opto pelo meu bem-estar e a partir, claro, de uma avaliação criteriosa da situação em que eu realmente preciso agir, ou o melhor a fazer aqui é esperar, eu me torno algo diferente e eu saio diferente dessa situação. Da mesma forma que as situações são fluidas, nós também somos. Aquilo que a gente entende como um aspecto basilar da nossa Constituição não precisa ser. Não precisa ser se você não quiser que seja. E se você tem alguma característica que admira e que quer desenvolver, é possível também. A partir de uma mudança de perspectiva que gera um comportamento diferente. É importante que tenha esses dois elementos, porque para o comportamento mudar, ele precisa de uma motivação. Você precisa entender aquilo como algo importante. É isso. Conhecer novas perspectivas, ampliar os nossos horizontes, aumentar o nosso repertório e transformar quem somos em algo que está mais alinhado com os nossos desejos e valores. O que vocês acham? Me conta.